Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma grande aula aqui do nosso canal. No vídeo anterior, que está aqui na nossa playlist Escrutinando o Antigo Testamento, nós tratamos acerca da construção de Javé dentro de tradições do Oriente Antigo através dos grupos sociais, sunitas e do norte. Procuramos delimitar para vocês o pano de fundo histórico-social de como as tradições vão intervindo nas narrativas para mudarem a própria história. É importante que, se você não assistiu, assista. O conteúdo está exclusivamente destinado para membros. O conteúdo, que é o nosso esboço para consolidar mais e como um subsídio didático para você, também está disponível por um valor bem acessível para as modalidades de membros do nosso canal. Se você, por acaso, não é inscrito aqui no canal e assistiu este conteúdo, quer ter acesso, então é importante que você clique aí em Seja Membro, veja a melhor modalidade para você e usufrua deste conteúdo. Vamos ao que interessa de maneira bem objetiva, lembrando que nós teremos vídeos de, em média, 10 a 15 minutos em uma playlist com este mesmo assunto. Vamos lá. Para compreendermos melhor o pano de fundo que abarca a construção do Antigo Testamento e a invenção de Javé, nós precisamos entender, claro, o que nós temos em mão através da epigrafia, da iconografia, que nos é prestigiado pela arqueologia. E, portanto, em pleno diálogo com a arqueologia, com a documentação que nós temos e a cultura material, nós procuraremos entender, primeiro, a teologia que vai se tornar base, como paradigma, sobretudo, de uma tradição deuteronomista. Esta, inclusive, claramente baseada em Juízes, capítulo 2, versos 6, 3 e 6. Que vai trazer o que nós denominamos uma guerra de Javé como um grande e poderoso monarca ou imperador ou a espécie de deus bélico lutando contra todo e qualquer tipo de assentamento dos deuses. Também podemos encontrar essa declaração nos livros de Josué até 2 Reis. Vários livros proféticos, principalmente o livro de Oséias e Jeremias, manifestam as afinidades com esta teologia do Javé sozinho, que eu tenho recomendado do Sacha Kalman, a invenção do monoteísmo e que, consequente, traz a invenção do próprio Javé. Uma obra que eu sempre procuro indicar aqui e também faço uso de sua pesquisa. Mostrei também no vídeo anterior como vai havendo a assimilação de Javé com os outros deuses do panteão cananeu, bem como a ideia e absorção de Baal-Brit, o Senhor da Aliança, que vai fazer com que Javé se torne também o Senhor da Aliança. Agora vamos analisar Juízes, capítulo 3, versículo de número 6, para que a gente possa entender, inclusive, como essa ideia do Javé, essa elite judaíta, tenta afirmá-lo como o único e exclusivo Senhor, justamente de Judá. Olha aí, ó. Vaikirhu et benoterren lachem le nashim, ve'et benoterren natnu levanerren, vaiavidu et eloherren. Aqui claramente vemos que as filhas dos homens tomavam para si os deuses. Então aqui neste texto nós já vemos claramente como há a ideia da luta para extinguir dentre o povo a adoração a todo e qualquer tipo de deuses. Por isso, Vaiavdu et Elohim, as mulheres que foram dadas e serviram aos deuses, como você vê. Já a tradição de Deuteronômio 4:1 traz o próprio Javé como o Deus dos seus pais, ou de vossos pais. E lembrando que é este Javé, do vídeo 1 aqui do nosso canal, que será lembrado como Deus de seus antepassados, porém não mais como Javé, pois a tradição faz claramente a ideia de que El e Javé são um só, pois o chama de El Shaddai. Então vamos trazer aqui alguns pontos que são importantes para a pesquisa. Primeiro, há uma aliança feita entre Javé e o povo. Logo, esse Javé não daria certo se também não fosse um senhor da aliança, assim como o El-Brit e o Baal-Brit.
Ora, podemos dizer, se Javé e El-Brit são os mesmos deuses ou as mesmas entidades, logo, Javé e Baal também deveria, porque Baal-Berit é um senhor exclusivo, o El-Brit também. Logo, só quem não era senhor da aliança era Javé, mas há necessidade de se tornar, tomando os atributos de El, pois este era o Deus mais comum, servido, adorado pelos cananitas. Número 2, veja, a aliança que resultaria de uma vida prolongada, assim como a em El, que inclusive era fértil, viril, tinha o pênis longo, do qual certamente atraía aqueles que o viam como protetor, criador e reprodutor. Terceiro, em termos gerais, nós temos um Javé que, assim como El e Baal, se preocupa em manter e cumprir as suas instituições imperativas dadas para o povo, a fim de que, assim, este pudesse permanecer fiel exclusivamente. Quarto, nós temos Israel se tornando numeroso. Lembra que eu disse que o El, pênis longo, também era frutificador, multiplicador e gerador? Javé precisa ser. Então Javé também precisa declarar que ele multiplicará. Por isso que sai de Ur da Caldeia na saga contada após exílica, tem por objetivo explicar, o marco deste pacto, desta aliança, tá? Logo você tem uma referência proverbial à generosidade da terra de Canaã, que não aparece de qualquer maneira, mas como uma terra que emana leite e mel. Quando nós chegamos em Deuteronômio 6:4, nós já entendemos as mãos da tradição, onde Shemar Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad denota a aliança entre Javé e El para atender às tradições e Javé se tornando o único Senhor, uma vez que em atributo tanto El quanto Javé possuíam as mesmas designações. Então o Shema representa uma reação contra a tendência conhecida especialmente entre os vizinhos cananeus de Israel. Ou seja, havia uma maneira de se associar às divindades. Isto era comum e, inclusive, as próprias origens de Javé. Ora, nós temos uma teoria que sustenta que Javé se originou do sul, ou seja, uma tradição que vai se ecoando através de um grupo fundante da ex-elite. Deuteronômio 33:2, que eu já mostrei no vídeo anterior, você deve assistir. Javé vem do sul, significa de Judá e, portanto, ele é Yahweh, Yehudá. Assista ao vídeo 1 para você entender que Javé e Judá não designam propriamente entidades distintas. Então nós temos uma análise paleográfica, tá, que vai trazer datas de inscrições do século VIII antes do que se chama primeiro século ou antes de Cristo. Sim, de Kuntilet Yarhud, essas inscrições em um fitus, por exemplo, em uma parede, apresentam 4 ocorrências diferentes de Javé e Ashirá. Nós vamos tratar disso mais adiante para que você possa entender melhor. Na primeira, está claro onde ali os textos afirmam, onde há a inscrição para Javé de Teimã e para Ashirá. Ora, eu insisto em dizer, você tem El e Baal, que também são invocados em um texto poético encontrado neste mesmo local. Então você já está começando a entender e a aceitar que Javé nunca foi senhor da aliança. Se apropria dessas descrições para poder se estabelecer como um Deus exclusivo de Judá.